Deixa eu colocar aqui o exercício na tela. Bom, na aula passada, a gente falou um pouquinho, né? Falamos da questão do território alemão, e eu pedi para vocês fazerem esses exercícios, né? Do A a F. Mas a gente ainda não vai corrigir, e eu também coloquei lá no Google Sala de Aula para vocês entregarem até sexta-feira, dia 14, tá bom? Então, eu vou esperar vocês entregarem para a gente discutir as respostas que vocês colocaram. Então, a gente vai seguir daqui, ó, da questão, né, do problematizando a disputa das grandes potências do século XX. Porque, assim, no fim das contas, é a Guerra Fria, né, voltando lá, a Guerra Fria era uma disputa ideológica, então não teve guerra mesmo, exército contra exército. No entanto, o mundo viveu esse período sob uma intensa tensão, né? O medo da disputa ideológica se tornar uma disputa mesmo física era muito grande, né? E o pano de fundo, sempre voltando, o pano de fundo dessa disputa é a questão, né? O socialismo versus o capitalismo. Deixa eu ver aqui. Achei que alguém tinha levantado a mão. Tá, vamos lá. Então, a gente vai prosseguir por aqui. Então, ó, Estados Unidos e União Soviética. Divisão do mundo entre Ocidente e Oriente ganhou diferentes dimensões ao longo da história. Após a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Europa, a denominação Ocidente e Oriente recebeu conotação geopolítica. Então, assim, a gente estudou, né, que o Ocidente era uma invenção, o Oriente era uma invenção europeia. A gente estudou por que de certa forma tinha essa conotação de invenção. Só que do pós-Segunda Guerra, a ideia de Oriente e Ocidente, ela tomou não só uma questão de posicionamento, né, de localização geográfica, mas conotação geopolítica. Então, falar em Oriente e Ocidente, entre leste e oeste, a gente estava falando de socialista e capitalista, União Soviética e Estados Unidos. Então, as expressões aí de que a gente até então só se referia para falar de posicionamento sobre a superfície da Terra, sobre posição geográfica, passa a ter essa interpretação de falar, bom, se você está no leste, é porque você se alinha ao socialismo. Se você está no Oriente, você se alinha ao socialismo. Se você é do Ocidente, você se alinha ao capitalismo, tá certo? Sendo usada, então, na divisão entre os dois sistemas, né? Que é isso que eu acabei de falar. O capitalismo no Ocidente e o socialismo no Oriente. Capitalismo, então, representado pelos Estados Unidos. Socialismo é representado aí pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, também conhecida como União Soviética, certo? Então, aqui tem uma atividade que pede para vocês pesquisarem, né, as características dos dois sistemas capitalistas, né, dos dois sistemas econômicos. Então, é para pesquisar um pouquinho o que é o capitalismo e um pouquinho o que é o socialismo. Isso vocês não vão fazer agora, eu só vou fazer um comentário aqui acerca dos outros dois pontos, que talvez ajude vocês na hora de fazer esse exercício. Aqui está falando, né, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, conhecido como OTAN, e do Pacto de Varsóvia. Essas duas denominações aí, tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia, eles foram acordos de proteção militar, acordos militares que promoviam ali no momento da criação, no contexto de criação, estavam promovendo a questão... Gente, quem que é a Malu? Vocês conhecem? É a Maria Luísa. Maria Luísa? Tá.
Bom, apesar que agora ela caiu também, então sumiu aqui. Vamos lá. Voltando aqui no que eu estava dizendo. Então, os dois, eles, na criação, tanto da OTAN quanto do Pacto de Varsóvia, eles tinham essa função, era um acordo militar que oferecia proteção aos países que estavam alinhados a quem eles representavam. A OTAN era esse acordo militar do bloco capitalista, né? Então, era ali dos países que estavam com os Estados Unidos. E o Pacto de Varsóvia era esse acordo que estava alinhado à União Soviética, ao lado socialista, tá certo? A OTAN, pessoal, ela existe até hoje, né? Inclusive, a gente pode até questionar algumas ações da OTAN no período posterior ao fim da Guerra Fria, porque existem algumas intervenções que a OTAN fez que, na verdade, perderam esse caráter de oferecer ajuda e simplesmente tomar partido de uma das partes envolvidas em algum conflito, e a OTAN atingia alvos civis. Então, ao invés de ser uma operação mais organizada para realmente tentar atingir os alvos ali que estão causando os conflitos, em algumas ações da OTAN, eles acabaram atingindo civis, né? Então, a população que está no meio da guerra, que tecnicamente não tem nada com aquilo, né? Que só está sofrendo as consequências das guerras. Então, a OTAN teve interferência, né, em conflito pós-fim de Guerra Fria, nos meados dos anos 90, na região dos Balcãs. Então, a OTAN teve ali uma presença negativa nessa região de conflito. Também teve, mais recentemente, a OTAN também interferiu nas disputas ali da Síria. E então, assim, dá para questionar o papel da OTAN no mundo de hoje. Lá no contexto da Guerra Fria, fazia todo sentido, porque eles estavam tentando trazer países para o seu lado. Então, você oferecia coisas para esses países que você queria trazer para o seu lado, que eles não tinham, né? O Pacto de Varsóvia, quando acaba a União Soviética em 1991, o Pacto de Varsóvia também acaba, tá? Então, aqui, só para vocês terem essa dimensão de que existiam essas duas organizações de cunho militar. Até aqui, pessoal, tudo bem? Sim. Beleza. Sim. Qualquer coisa vocês vão perguntando, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a gente já falou um pouco na aula passada a respeito da queda do Muro de Berlim, e aqui essa atividade, ela traz dois vídeos que vocês podem acessar pelo QR Code, né? E aí ele para falar um pouquinho de como era o dia a dia da Alemanha Oriental e Ocidental. A gente não vai ver os vídeos agora, porque o YouTube não está permitindo mais que a gente transmita o vídeo direto dele. Eu já tentei essa semana e, tipo, vocês só veem a imagem e não conseguem ouvir mais o vídeo. Acho que eles perceberam que estava acontecendo isso e meio que cortaram essa opção. Então, não vou abrir por isso, porque a gente não vai conseguir realmente entender o que está rolando nesses vídeos, tá? Mas aí, vamos seguir, porque tem mais um conceito associado a essa ideia que vem da Guerra Fria, né? Que é a bipolaridade e a multipolaridade. E aí eu queria saber quem poderia fazer a leitura desse texto para a gente, do texto 2. Pode ser, professora? Por favor. O sistema bipolar da última metade do século XX caracteriza-se estruturalmente pela coexistência de 4 principais reatores agentes internacionais. Os polos Estados Unidos e Rússia, 2 atores nacionais essenciais, os blocos OTAN e Pacto de Varsóvia,
Dois atores pera. Acho que aconteceu com... Ah, meu cachorro aqui mesmo. Aham. Dois atores transnacionais. Aonde? O ator universal. E os países alinhados. Países que não comprometidos com nenhum dos blocos. Então, ó, vamos lá. Obrigada, Emanuel, por você ler até aqui. Vamos fazer aqui alguns recortes. Primeiro, vamos pensar nos dois nomes. Bipolaridade e multipolaridade. Para vocês, o que vocês entendem como bipolaridade? Duas características. Duas características. Mais alguma ideia? Bipolaridade, professora? Isso. É uma mudança de estado muito rápida, eu acho. Tipo, do nada você tá alegre, da outra hora você tá mal bravo. Tá. E o multipolaridade? O que vocês entendem dessa palavra? Assim, multi é várias. Polaridade, eu acho que é várias reações. Mais alguma ideia diferente dessa? E o silêncio impera no ar. Vamos lá. Vocês estão certos. O bipolaridade e o multipolaridade está correto, tá bom? Assim, tá correto no sentido que vocês falaram. O bi é de duas, né? E o multi de várias. Essa parte está correta. Essa polaridade que está acompanhando a palavra é o seguinte, pessoal. Tem a ver com a questão dos polos que estão separando o mundo naquele momento. Então, das lideranças. Durante a Guerra Fria, né, a gente também fala que nós vivemos o período onde o mundo era dividido em duas partes. O lado socialista, liderado pela União Soviética, e o lado capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Então, eram dois polos de liderança. Então, o período da Guerra Fria também ficou conhecido como período do mundo bipolar, onde a gente tinha dois polos. Certo? Até aqui, tudo bem? Tudo. Sim. Beleza. Com o fim da Guerra Fria, lá e a dissolução da União Soviética em 1991, sumiu um dos polos, certo? Desapareceu. A União Soviética não existia mais, o socialismo fracassou dentro da disputa ideológica e o lado capitalista meio que saiu como vencedor dessa disputa de ideias, porque foi ele quem sobrou, e depois, né, quando acaba a Guerra Fria, o capitalismo passa a predominar como sistema econômico vigente no mundo, com raras exceções. A gente sabe de alguns países onde o capitalismo não é o sistema econômico vigente, como a China, como a Coreia do Norte, como Cuba, né? Então, alguns países que ainda resistem e tentam manter o socialismo em vigor, tá certo? Mas a grande maioria do mundo passa a ser capitalista. A partir desse momento, quando a maior parte do mundo passa a ser capitalista, a gente começa a ver o surgimento de outros países que se destacavam dentro da lógica capitalista. E aí a gente está falando de países onde a gente observava um grande desenvolvimento tecnológico, uma economia muito robusta, muito forte, um crescimento econômico muito forte, e a gente observava países que enriqueceram, que se tornaram países ricos e países influentes. Então, no mundo bipolar, a gente tem os Estados Unidos, obviamente porque eles ganham, no mundo multipolar, a gente tem os Estados Unidos porque eles ganharam ali a Guerra Fria, então é um dos polos, isso aí sem discussão. Só que os Estados Unidos não estão sozinhos nessa liderança. Outros países surgem também
com essa importância dentro da lógica capitalista, como a Alemanha, como o Japão, como o próprio Reino Unido. Então, esses países passam também a ser polos, né, de influência pelo mundo. E aí, então, a gente passa a ter vários polos de influência, então a gente passa a viver num mundo multipolar. Até aqui, tudo bem, gente? Sim. Sim? Sim, professora. Sim. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Esse trechinho ainda traz aqui, né, de novo a ideia, né, da OTAN e do Pacto de Varsóvia, que eu não vou repetir, que a gente estava falando até agora. Deixa eu só fazer uma pequena observação. Quando Emanuel fez a leitura, ele leu a União Soviética como Rússia. Deixa eu explicar para vocês, tem uma diferença, tá bom? A União Soviética não é só a Rússia. A Rússia era um dos países que compunham a União Soviética. Então, durante a Guerra Fria, a gente não fala da Rússia, apesar de existir, né, principalmente quando a gente assiste algumas obras de ficção aí, que retratam esse período, geralmente, filme que retrata, por exemplo, a corrida espacial, se refere muito à ideia, os russos isso, os russos aquilo, mas, assim, não se resumia à Rússia, tinham outros países ali que faziam parte, então não é adequado a gente se referir somente à Rússia dentro desse contexto. A gente passa a tratar a Rússia como Rússia novamente depois de 1991. Tudo bem? Então, só esclarecendo isso. A ONU, pessoal, vocês já estudaram a respeito da ONU? Eu já ouvi falar, mas eu não lembro se a gente estudou. Alguém sabe dizer o que é a ONU? Organização das Nações Unidas? Organização das Nações Unidas, exatamente. E a ONU, ela também tem um papel nessa história toda, porque ela também é um órgão que foi criado pós-Segunda Guerra. Viu falando para vocês, as grandes guerras foram aí marcadores, né? Foram um ponto aí de mudança em várias estruturas, e a ONU, ela surge em 1947, no contexto de pós-Segunda Guerra também. E alguém sabe dizer qual que é o papel da ONU? Para que a ONU serve? Vocês me deram uma ideia agora. Eu vou até anotar. Mas está aqui no livro aqui. Que a ONU é um processo de tecnologia que gera um avanço econômico sempre transcendentes. Está aqui no livro. Tá. A ONU, pessoal, é o seguinte, o principal papel da ONU é promover a paz mundial. Então, olha que interessante, nós estamos falando num período de conflito e a ONU aparece aqui nesse meio. Porque o papel dela era evitar que outra guerra se iniciasse. Então, não vou me adentrar muito na ONU agora. E aí tem aqui, ó, os países não alinhados, que são os países que não estavam nem aí porque estava acontecendo, não estava nem do lado da União Soviética e nem do lado dos Estados Unidos. Aí, nesse ponto, a gente vai falar de uma denominação que volta e meia aparece, né, nas falas de vocês, ou na fala aí de pessoas que, enfim, de personagens da mídia, personagens do cenário político. Vocês já ouviram falar numa divisão do mundo dessa forma? Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo? Não. Ninguém nunca ouviu falar? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês Sim, nunca ouviram... professora. Alguém já ouviu falar? O que isso significa? Vocês sabem? Aqui um país é mais evoluído que o outro, tem um sistema de saúde melhor, as escolas são melhores, essas coisas assim. Isso se Tipo, aplica para qual dos mundos aí, Guilherme? Você sabe? esse é o primeiro mundo. Uhum. A gente também ouve muito a expressão, né? País de terceiro mundo. O que as pessoas estão querendo dizer daí, Guilherme?
que as escolas não são tão boas, o governo não investe muito na saúde, na educação, que é o caso do Brasil, né? Então, esse era até o exemplo que eu ia usar. Acho que vocês já ouviram falar que alguma pessoa dizer que o Brasil é um país de terceiro mundo. Provavelmente vocês já ouviram isso em algum momento. E aí, e o segundo mundo? Como que a gente explica o segundo mundo? Ô, O mundo professora, mais médio? Peraí. Thalisson, o que você disse? Desculpa. O mundo mais médio, tipo, razoável entre os dois, o terceiro e o primeiro. Seria alguém que está ali no intermediário. Melissa, o que você ia dizer? na verdade, eu ia perguntar se, tipo assim, é primeiro mundo, o segundo mundo e terceiro mundo. O terceiro é, tipo, que nem o Guilherme falou, é melhor, e o segundo é, tipo, classe média, e o primeiro é. Na verdade, na explicação ali do Guilherme, o primeiro mundo é o melhor, o terceiro mundo é o pior, e aí o Thaleson trouxe para a gente que o segundo seria aí o intermédio entre um e outro. Então, vamos lá, gente. Vamos desmistificar os primeiro, segundo e terceiro mundo. Essa nomenclatura, ela vigorou também durante o período da Guerra Fria. Quando acaba a Guerra Fria, depois, então, de 1991, é errado a gente falar que algum país é de primeiro mundo e que outro país é de terceiro mundo. Então, não se usa mais essa nomenclatura, tá certo? Então, não quero ver ninguém falando de país de primeiro mundo e país de terceiro mundo, certo? Então, isso já está colocado aqui. Essa nomenclatura não existe mais, isso está errado. Só que essa nomenclatura fazia sentido durante o mundo bipolar, durante a Guerra Fria. O que significa isso? O país de primeiro mundo eram os países capitalistas ricos. Então, eram os Estados Unidos, era lá o Canadá, eram os países da Europa que estavam alinhados aos Estados Unidos. Então, o primeiro mundo se resumia aos países capitalistas ricos, certo? O segundo mundo se resumia em países do bloco socialista. Então, o segundo mundo era quem estava alinhado à União Soviética, era quem era os países que praticavam o socialismo. Esses eram países do segundo mundo. E, por último, os países do terceiro mundo eram os países capitalistas pobres. E aí, por isso que vem essa ideia de que o país de terceiro mundo é um país pior, um país onde a sua estrutura ali é mais precária, como o Guilherme citou, né? A educação é precária, a saúde é precária, a moradia, enfim. Por quê? Porque o terceiro mundo era justamente os países que eram capitalistas, mas eram capitalistas pobres. Tudo bem até aqui, gente? A Melissa Não, levantou a professora, mão. então, já que não pode falar assim, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, aí você tem que falar, tipo assim, país classe média, país Já vou rico. ensinar vocês como é que fala agora, tá? Mas antes de eu ensinar essa parte, vocês entenderam a questão do primeiro, do segundo e do terceiro mundo? Sim. Todo mundo entendeu? Então, eu quero ver aqui. Vou fazer um teste. Vamos ver os presentes na aula. Enzo. Enzo, tá aí? Ou só entrou e faz de conta que tá aqui? Enzo, tá presente? Tô me sentindo aquele meme que estava rodando na internet esse tempo atrás aí, chamando o aluno não está. Vamos lá, então. Então, já vamos anotar aqui que o Enzo, não sei onde estava.
Ian Rodrigues, está presente? Aqui, Dani. Ian, você consegue explicar para a gente aí isso que eu falei agora, do primeiro, segundo e terceiro mundo? Eu não entendi muito não, Dani. Não entendeu nenhuma partezinha deles? Não. Tem alguém que consegue explicar, gente? Eu! Ô, prof, Oi, Ana Beatriz. eu vou sair e entrar de novo, tá travando muito a sua voz aqui, tá bom? Tudo bem. Então vamos lá. Além da Melissa, tem mais alguém que poderia falar? Eu, doutora. Vai lá, Júlia. Melissa, não é que eu não quero que você responda, eu só estou testando aqui, porque você está sempre falando, eu quero ouvir o povo que fala pouquinho. Júlia, explica para a gente então, por favor. Tá, eu entendi que primeiro, segundo e terceiro mundo é tipo, basicamente mundo dividido em três, e aí o primeiro mundo é bem avançado, assim, tem grande aplicação do governo, sabe? Tem escolas boas. A segunda já não é tão bom assim, que é o caso do Brasil, que precisa melhorar algumas coisas. E o terceiro mundo é o estado mais capitalista, assim, que também não é tão bom. Júlia, não é bem isso. Olha, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou colocar no chat, eu quero que todo mundo anote isso no caderno, tá? São as definições. Então, eu vou falar novamente. Primeiro mundo são os países capitalistas ricos. Segundo mundo são os países socialistas. Terceiro mundo são os países capitalistas pobres. Então, eu vou colocar aqui no chat e eu quero que todo mundo anote, por favor. E, como eu disse, né, é importante lembrar que primeiro, segundo, terceiro mundo só existiu durante a Guerra Fria. Em 1991, acabou a Guerra Fria, acabou primeiro, segundo e terceiro mundo. Certo? Bom, anotem aí, por gentileza, essa definição. Isso pode ser útil para vocês para a resolução das próximas atividades. Bom, se é errado hoje em dia a gente falar primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, tanto é que eu acredito que o segundo mundo vocês nem tinham ouvido dizer assim com certa frequência, a gente ouve mais o primeiro e o terceiro, mas é aquilo também, né, galera? Se existe um primeiro e existe um terceiro, tinha que existir um segundo, né? Não faz muito sentido. Bom, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo acabou em 1991, e a partir dali, a gente passa a tratar da seguinte maneira, perdão. Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Essa é a nomenclatura que a gente tem que usar atualmente. Né? Então, a partir de 1991, né, do fim, né, 92, na verdade, porque
Foi bem no fim do ano que a União Soviética se desfez. Então, a partir de 1992 até a atualidade, a gente se refere aos países como sendo países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Né? Os desenvolvidos são os países ricos, os subdesenvolvidos são os países pobres. Mais recentemente saiu uma expressão, né, bonitinha, que era países em desenvolvimento. Países em desenvolvimento, eu sempre brinquei com os meus alunos que é um jeito de deixar o país subdesenvolvido menos chateado, né? Porque quando você fala que alguma coisa está acontecendo, está em processo, por exemplo, está em desenvolvimento, significa que um dia ele pode chegar a ser um país desenvolvido. Mas da maneira como o capitalismo se comporta, é difícil a gente falar que realmente esses países vão se tornar desenvolvidos em algum momento. E também, quem dita, né, as regras do jogo? Será que realmente quer que mais gente, mais países pelo mundo passem a ser desenvolvidos? Então fica aí, né, uma provocação para vocês. Melissa, pode falar. Quem dita as regras do jogo? Quem que vocês acham que dita as regras do jogo, pessoal? O Rico. país mais rico. Países ricos, com certeza. País rico dita a regra do jogo, com certeza. Se resume só quem tem dinheiro, vocês acham que tem mais alguém que pode ditar a regra do jogo? Mas isso daí... Peraí. Emanuel, pode falar. Melissa, segura um pouquinho. Meio que sim, já que eles têm, como pode dizer, podem ter maior parte de desenvolvimento, economia e mais, como pode dizer, mais capitalismo, certo? Mais áreas desenvolvidas deles, algo assim. Isso. Tá atrelada a ideia aí da riqueza, né? Geralmente o país rico, ele é mais desenvolvido também. O Cédric também ia falar alguma coisa. Eu ia falar que eu acho que os presidentes também, os presidentes de mais, tipo, Estados Unidos, pode ditar também as regras. Ah, sim, mas eles ditam as regras porque, que nem no caso dos Estados Unidos, nós estamos falando da maior economia do planeta. É o país mais rico do mundo. Então, eles podem sim ditar muitas regras para a gente. Melissa, deu para entender quem é que dita as regras? Sim. É aquela ideia, né, gente? Quem tem dinheiro faz e acontece, faz o que bem entende, né? Infelizmente, isso não deveria ser aplicado em todas as situações e não deveria ser a única saída, o único meio da gente tomar uma série de decisões. No entanto, é o dinheiro que manda no mundo, infelizmente, né? Uma outra coisa que eu ia dizer, eu perguntei, né, quem mais poderia ditar as regras do jogo além dos países ricos. Eu vou dizer para vocês, tem um país que não é tão rico assim, que também dita a regra do jogo, que também é temido, vamos dizer assim. As pessoas têm um pouco de receio em relação, né, para poder lidar com esse país. Vocês imaginam que país possa ser esse? A China? Mas a China tem dinheiro. A China é super rica. Depois dos Estados Unidos, é o país mais rico. Então, nesse caso, não é a China. Ô, Pro, eu esqueci o nome do país lá, mas eu sei que as pessoas que moram lá é os russos. Ah, então. Os russos moram onde, gente? Na Rússia? Na Rússia. Isso mesmo. A Rússia, ela não é tão rica quanto os Estados Unidos, quanto a própria China. No entanto, a Rússia, ela é respeitada justamente pelo período, né, pelos resquícios aí que tem a ver com a Guerra Fria. A Rússia foi uma potência espacial, a Rússia foi uma potência armamentista, então eles desenvolveram muita tecnologia para poder
a chegar no espaço para poder desenvolver armas aí, né? Tudo bem, isso não é uma coisa super legal, né? Alguém que desenvolve armas poderosas, mas o conhecimento científico em torno disso foi muito significativo, e a Rússia foi muito boa, né, no período que ela fazia parte da União Soviética. Então, na verdade, esse respeito e esse ditar de regras, no caso da Rússia, não vem do dinheiro que ela possui, mas sim do histórico dela, né, do papel que ela desenvolveu em vários campos da ciência. Tanto que, assim, vocês sabem que tem uma das vacinas que foi criada na Rússia. Vocês já ouviram falar da Sputnik V? Não. Sim, professora. Sim. A Sputnik V, inclusive, é uma das vacinas que está aqui tramitando, né? E tem laboratórios tentando pedir a aprovação da Anvisa para poder usar essa vacina aqui no Brasil. Mas a Sputnik V tipo, o genial dessa vacina, que foi assim, foi um golpe de marketing e foi muito estratégico justamente escolher esse nome, Sputnik. Alguém já tinha ouvido esse nome antes? Sputnik. Professora, eu acho que é o nome do primeiro satélite que eles lançaram, a Rússia, né? Exatamente, Cédric. O primeiro satélite que a União Soviética colocou em órbita era o Sputnik. Então, quando eles escolhem esse mesmo nome para dar nome à vacina que eles desenvolveram, eles estão totalmente se remetendo àquele momento da história em que eles eram liderança, que eles eram muito importantes no campo da ciência. E a ciência russa ela é respeitada até hoje justamente por isso, pelo histórico, né? Foi oferecida uma estrutura para que a ciência se desenvolvesse. Então, a Rússia é a única regra de alguém que não é tão rico assim, mas que também dita a regra do jogo no mundo. Beleza? Gente, até aqui, tudo bem? Sim. Então, ó, vou fazer o seguinte. A gente vai encerrar, ó, são 10h52. Eu vou encerrar a gravação e vou fazer chamada, tá bom? Só um minutinho.